Paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos começar a pregar um pouco a palavra de Deus aqui, nesse município aqui, interior de Alagoas. Deus abençoe a todos os irmãos aí, em nome de Jesus. Som, som, ok, som, ok, glória a Deus, ok, glória a Deus, ok, glória a Deus, teste, ok, som, teste, ok, som, 2, som, 2, teste, ok, som, 2, jovem, som, glória a Deus, ok, a paz do Senhor Jesus a todos. Temos aqui nesta manhã para anunciar o Evangelho de Jesus. O Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Foi ordem de Jesus para os seus discípulos. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Nós não viemos aqui anunciar para você o nome de religião, o nome de denominação religiosa, porque o que mais se tem é igreja evangélica, o que mais se tem no mundo é religião. Mas Jesus, ele não veio apresentar para a humanidade o nome de uma religião. Jesus não veio a esse mundo para instituir denominação ou templos de pedra, mas Jesus se apresentou para a humanidade como o caminho, como a verdade e como a vida. Foi por isso que Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A Bíblia diz que no princípio Deus criou todas as coisas.
E Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus fez o homem reto, puro. A Bíblia diz que Deus viu a necessidade do homem de ter uma companheira. E Deus fez Eva e entregou para o homem. Eu quero dizer para você que Deus, ele sempre tem buscado o melhor para a humanidade. Deus sempre tem buscado o melhor para o ser humano, para o homem e para a mulher. Mas a Bíblia diz que o ser humano tem procurado muitos caminhos, e caminhos esses que têm desagradado ao Senhor Deus, desagradado ao Senhor Jesus. Quando Deus fez Adão e Eva e os colocou no paraíso, Deus colocou para eles mandamentos. Deus colocou para Adão e Eva regras, leis, e disse para Adão e Eva: de todos os frutos que está no meio do jardim, vocês podem comer, mas do fruto que está da árvore que está no meio do jardim, vocês não comam, porque no momento em que vocês comerem, vocês irão morrer. Eles viviam bem no paraíso, eles tinham tudo ao seu alcance, não precisavam trabalhar, tinham comunhão com Deus. Mas um dia Eva ouviu a voz do diabo, um dia Eva ouviu a voz da serpente, e é isso que tem acontecido. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas costumam ouvir político, as pessoas ouvem religião, as pessoas ouvem padre, pastor, papa, mas esquecem de ouvir o principal, que é a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz assim, que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia não é da igreja católica, a Bíblia não é da igreja evangélica, a Bíblia é a palavra de Deus que foi escrita pelos seus santos profetas. E tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, está se cumprindo a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Está escrito, Jesus diz: quando vocês ouvirem rumores de guerra, quando vocês ouvirem filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, e o amor de muitos esfriará. Não é isso que está acontecendo? Estamos vivendo numa época em que o amor está escasso. Estamos vivendo numa época em que as pessoas têm se afastado cada vez mais do Senhor Deus. Mas nós queremos dizer para você: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque a Bíblia diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quando Adão e Eva, eles pecaram no paraíso, eles se esconderam, eles sentiram vergonha, descobriram que estavam nus, porque é isso que o pecado faz. O pecado envergonha o homem, o pecado envergonha a mulher, envergonha. O pecado coloca o homem na sarjeta, coloca o homem às margens da sociedade, porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância.
Satanás tem para oferecer maconha, bebida alcoólica, vícios, prostituição, adultério. É isso que o diabo tem para oferecer para o homem e para a mulher. Mas Jesus não. Jesus tem para oferecer para todos um caminho estreito, uma porta estreita, mas o final desse caminho é vida eterna, é paz, é alegria, é felicidade no Espírito Santo. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Quantas pessoas estão vivendo distante de Deus? Quantas pessoas estão vivendo distante do Senhor Jesus e creem em Deus? Porque a maioria das pessoas dizem que crê em Deus, que acredita em Deus, mas a Bíblia diz assim: você acredita em Deus? Faz bem. Também o diabo crê em Deus e estremece. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não adianta dizer que acredita em Deus e viver enchendo a cara de cachaça. Não adianta dizer que acredita em Deus e viver na prostituição, no adultério, no roubo, na coisa que desagrada a Deus. Se você crê em Deus, mas não obedece os mandamentos do Senhor, a sua fé é vã. É por isso que nós viemos aqui dizer para você hoje: busca o Senhor Jesus, entrega os teus caminhos para Ele e faça uma escolha. A melhor escolha que o homem pode fazer não é torcer pelo time de futebol. A melhor escolha que o homem pode fazer não é fazer parte de uma igreja evangélica ou de uma religião. A melhor escolha que o homem pode fazer é tornar-se um servo do Senhor Jesus, em obedecer o Evangelho e se tornar uma nova criatura. Adão e Eva, quando perceberam que estavam nus, se esconderam, fizeram para eles roupas de folhas. E um certo dia, uma certa tarde, porque a Bíblia diz que todo fim de tarde Deus ia conversar com Adão e Eva. Vocês já imaginaram o que é o próprio Deus conversar com o homem todo fim de dia? É isso que Deus fazia, segundo diz a Bíblia. E um dia Deus foi lá no jardim do Éden falar com Adão e Eva, ver como é que eles estavam. E a voz de Deus soou, gritou no jardim do Éden dizendo: Adão, Adão, onde é que você está? Adão, Adão, onde estás? E ainda hoje, a voz de Deus continua a soar e a fazer essa mesma pergunta para você e para o homem e para nós. Assim como Deus disse no jardim do Éden: Adão, Adão, onde é que você está? Esse mesmo Deus se preocupa com você e não quer que você vá para o inferno, porque existe o inferno, existe o céu. Foi por isso que Jesus veio e entregou-se na cruz do Calvário. Jesus não morreu na cruz para servir de palhaço. Jesus não morreu na cruz para servir de novela, nem para servir de filme da Rede Record. Jesus morreu na cruz com um propósito. O propósito foi
aproximar o homem de Deus, pagar um preço que o homem jamais poderia pagar. Jesus não morreu na cruz para as pessoas ganharem dinheiro com o nome de Deus. Jesus não morreu na cruz para ninguém vender crucifixo. Jesus não morreu na cruz para ninguém fazer a imagem nem a estátua dele para ganhar dinheiro vendendo estátua, nem ganhando dinheiro com o nome de Deus. Houve um propósito e um sacrifício. E Deus disse: Adão, onde é que você está, Adão? E hoje a voz de Deus também diz para você: onde é que você está? O que é que você está fazendo da sua vida? Qual o caminho que você está seguindo? O que você está fazendo está agradando a Deus? Para onde é que você vai depois da sua morte? Porque a Bíblia diz: ao homem e à mulher está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois que o ser humano ele morre fisicamente, ele é levado a um lugar onde irá enfrentar o juízo de Deus. E o juízo de Deus vai vir para todos. O juízo de Deus vai vir para o padre, para o papa, para o pastor, para o católico, para o evangélico, para o macumbeiro, para o espírita, para o milionário e para o mendigo. Deus ele não tem religião. Deus não é da igreja evangélica, nem da igreja católica e nem de nenhuma religião. A Bíblia diz que todos serão levados ao juízo, ao grande trono branco de Deus. Foi por isso que Deus deixou a sua palavra através dos seus santos profetas, para que ninguém possa ter desculpa naquele grande dia. No dia do juízo, ninguém vai ter desculpa que não ouviu a mensagem do Evangelho, porque em todos os lugares está sendo pregado a mensagem de salvação. E para você servir a Deus, e para você ser um servo de Deus, você não depende de uma igreja evangélica, você não depende de uma igreja católica, você não depende de religião nenhuma para você se tornar um seguidor das Escrituras Sagradas. Porque foi o próprio Jesus quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, enquanto é tempo, faz uma escolha certa de seguir o Evangelho de Jesus, de seguir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles é destruição. Destruição. Adão, Adão, onde é que você está? Adão estava escondido, nu, com sua esposa, atrás de um pé de árvore. E quando Adão se viu nu, ele pegou folhas e fez roupa para ele, para tentar tapar a sua vergonha, a sua nudez. Mas quando Deus viu que o homem tinha feito para si roupas de folha, Deus viu que aquilo não ia dar certo. E o Senhor matou uma ovelha, um cordeiro, e com a pele do cordeiro, da ovelha, fez roupas para Adão e Eva. Algo que pudesse durar, algo que pudesse resolver o problema.
E é isso que acontece nos dias de hoje. As pessoas se veem despreparadas. As pessoas se veem nuas, distante do Senhor. E para resolver os problemas delas, elas procuram uma religião. Elas procuram o catolicismo romano, ou a igreja evangélica, ou o espiritismo, enfim. Procuram uma religião. Mas a religião é como roupa feita de folha, que quando o sol da justiça aparecer, logo a máscara irá cair. Você não precisa de uma religião, você precisa de Jesus. Você precisa de Cristo Jesus, Ele sendo o teu verdadeiro e único pastor. E houve sentença quando o homem e a mulher pecaram no jardim do Éden. Houve uma sentença. Eles foram expulsos do jardim do Éden. E a morte veio a todos os homens. A morte veio a todos por causa do pecado. Porque o pecado causa isso. O pecado não causa apenas a morte física, mas a morte espiritual. Quantas jovens, quantos homens, quantas mulheres têm morrido de AIDS? Quantas pessoas têm morrido de câncer de pulmão por causa do cigarro? O pecado mata. O pecado mata o corpo e lança a alma no inferno. Deus deu para o homem a oportunidade dele participar do plano da salvação. E a salvação você não vai encontrar em pastor. A salvação você não vai encontrar em apóstolo. A salvação você não vai encontrar no Papa, nem na igreja católica, nem na igreja evangélica. A salvação vai encontrar em Jesus através do momento que o homem busca o novo nascimento, busca se reconciliar com Deus. Ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. É bom hoje você procurar refletir sobre a sua vida espiritual. É bom hoje você procurar saber para onde que tu vai depois que tu morrer. E pode parar com essa conversa de dizer que Deus coloque você aonde Ele quiser. Porque a Bíblia diz que o prazer de Deus é que todo mundo seja salvo. O prazer de Deus é que o bandido não seja bandido, mas ele se torne bandido. O prazer de Deus é que não existe estuprador, assassinos, mas existe porque Deus deixa nas suas mãos por onde você quer seguir. Porque Deus não fez robô, Deus fez pessoas semelhantes a Ele. A Bíblia diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E depois da morte não vai adiantar você procurar o padre. Depois da morte não adianta procurar o padre e pagar para ele fazer uma reza de 7º dia. Porque não existe fogo do purgatório. Depois da morte, o único fogo que existe, a Bíblia diz, é o fogo do inferno. E depois que estiver no inferno, não adianta mais clamar a Deus. Não adianta mais vela. Não adianta mais pastor. Não adianta mais papa. Por isso que viemos aqui dizer para você: Jesus morreu numa cruz para abrir a oportunidade para todos chegar até Ele.
A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso e sofreram as consequências. Deus, Ele é um justo juiz. A Bíblia diz assim, que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus. Só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus. Não adianta você orar, você rezar em nome de Maria, de Antônio, de Benedito, de Padre Cícero. Não vai adiantar. Porque a Bíblia diz que o único que pode interceder a Deus por você chama-se Jesus. É Jesus que morreu na cruz por nós. Foi Jesus que deu a sua vida para nos libertar da condenação eterna. A Bíblia vai contar a história de um homem rico, um homem que mandou aumentar os seus celeiros. A Bíblia diz que o homem mandou aumentar seus celeiros, seus galpões, e ele mandou recolher toda a sua propriedade. Ou seja, mandou recolher todo o fruto da sua produção, seu trigo, seu milho, e colocou nesses galpões. E na sua casa, ele começou a dizer: alma, descansa, bebe e folga, porque tu tem bens para muitos dias. Mas ele ouviu a voz de Deus. A voz de Deus dizia assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Para quem será? Você tem vivido esse tempo todo para quem? Para quem? Para quê? Nós pregamos o evangelho de arrependimento. A pregação de João Batista no deserto foi: arrependei-vos e crede no evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados e o vosso nome escrito no livro da vida. A pregação de Jesus foi: se arrependam, deixem o pecado, mudem de direção, porque existe um inferno ardendo em chamas. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que no inferno o bicho nunca morre, que no inferno o fogo nunca se apaga. E a Bíblia diz assim no livro de Apocalipse: e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. O Senhor deixou sua palavra para ser obedecida e para ser observada, porque está escrito que o homem erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Um jovem fez uma pergunta para Jesus dizendo assim: mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus disse assim: você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Foi a primeira resposta de Jesus para o homem que desejava ter a salvação. E você deseja ter a sua salvação?
Ou você está pensando que a igreja católica vai lhe dar salvação? Ou você está pensando que a igreja evangélica vai te dar salvação? Ou você está pensando que religião vai te dar salvação? O que é necessário fazer para o homem ter a vida eterna? Observe os mandamentos. Porque através dos mandamentos de Deus que o homem venha ao pleno conhecimento da verdade. É a palavra de Deus a bússola para o homem e para a mulher. E eu digo para você, você conhece os mandamentos do Senhor? No livro de Êxodo, a Bíblia diz assim. No livro de Êxodo a Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não farás para ti a imagem de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio que até o telhado de uma casa que tem uma imagem de escultura é maldita. A Bíblia diz no livro de Salmos 115, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus vai dizer assim: porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que Ele quer. Mas os ídolos das nações são de prata, de ouro, de barro, de gesso, de madeira. A Bíblia diz no Salmo 115: tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não anda. Isto é, os ídolos feitos pelas mãos dos homens. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então é bom você começar a ler a Bíblia. Então é bom você começar a obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus, porque sua religião não vai levar você a Deus, sua religião não vai te levar a Jesus. Quem te leva a Deus chama-se Jesus Cristo, através da obediência da palavra de Deus. Jesus contou a história de um homem que era rico e se vestia com as melhores roupas, porque tudo que as pessoas querem nos dias de hoje é isso. Tudo que as pessoas querem é dinheiro, sexo, religião, e esquecem que se não houver uma mudança de vida, não pode entrar no reino de Deus. Esse homem vivia no luxo, era um homem rico, e a Bíblia diz que existia também um mendigo, por nome de Lázaro. Lázaro vivia na porta do rico,
pedindo alguma coisa para comer, pedindo alguma coisa para se alimentar. Mas o rico não dava a mínima para o pobre. O Lázaro vivia cheio de chagas, cheio de pereba, pedindo misericórdia para o rico, querendo comer alguma coisa. É por isso que a Bíblia diz assim, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Você quer ser rico para quê? Para ir para o inferno? A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que um dia a morte veio. A morte veio e bateu na porta do rico e bateu também na porta do pobre. Porque a morte vai bater na porta do Papa, a morte vai bater na porta do pastor, a morte vai bater na porta do apóstolo, do rico, do pobre, de todos. Você está pensando que Deus tem religião? Você está pensando que Deus está preocupado se você faz parte de uma igreja evangélica ou não? Deus quer você uma nova criatura, compromissado com a palavra do Senhor. A morte veio para o rico, e o rico acordou onde quando ele morreu? O rico acordou no inferno, em chamas, e no inferno o rico gritava, se esperneava e dizia: misericórdia, Deus, misericórdia, Pai Abraão. Mas foi tarde demais, foi tarde demais. Será tarde demais pedir misericórdia depois que já estiver no inferno. Depois que estiver no inferno não adianta mais acender vela. Depois que estiver no inferno não adianta mais procurar o padre para fazer uma reza de 7º dia, porque não existe fogo no purgatório. Isso é mentira dos padres, dos papas. O rico disse no inferno assim: Abraão, pai Abraão, faz com que mendigo Lázaro molhe com o dedo, com água, para refrescar a ponta da minha língua, porque eu estou ardendo em chamas nesse tormento. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus fez um homem conforme a sua imagem e semelhança. E a sentença de Deus para quando o homem pecou foi: do pó você veio, e do pó você há de tornar, você há de voltar. Mas a alma será entregue a Deus, seu espírito voltará para Deus, e haverá um acerto de contas, e haverá um acerto de conta para todo mundo. Lázaro, mendigo, ele foi levado para o paraíso. Mas Abraão, representando aqui Jesus, disse: você está no inferno, você está no tormento, você teve tudo o que você queria lá na terra, e agora você quer descanso, refrigério. Porque nessa vida as pessoas estão rejeitando Jesus, estão rejeitando o Evangelho, querem cachaça, querem prostituição, querem vida boa, querem um Evangelho de amor, apenas de amor, e esquecem que Deus é justiça. Mas a resposta de Abraão para aquele homem foi:
Na terra você teve o que você queria. E hoje você vai pagar pelas suas obras. Porque a Bíblia diz que todos nós seremos julgados pelas nossas obras, por tudo que a gente faz através do corpo. A nossa alma irá prestar conta diante do Senhor. Quantas pessoas andam dizendo assim: ah, morreu, acabou. Morreu, acabou. Era muito bom se fosse assim, morreu, acabou. Não. Depois que a gente, o nosso corpo vai para debaixo da terra, a nossa alma continua sentindo dor. A nossa alma continua com sentimento. A nossa alma continua sentindo emoções. E as pessoas estão iludidas. É por isso que Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Porquanto na época da geração de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que o dilúvio veio e pegou todo mundo de surpresa. Vai acontecer da mesma maneira. O Evangelho está sendo pregado. A mensagem de arrependimento, de salvação, está sendo pregada. E a mensagem de salvação não é apenas uma mensagem que diz: venha para Jesus que Ele te ama. A mensagem de salvação não é apenas a mensagem que diz: Jesus te ama. A mensagem de salvação é: deixa o teu pecado, se volta para Jesus e observa os mandamentos do Senhor. Porque não vai adiantar você se tornar um evangélico se você não tem um novo nascimento. Não vai adiantar você fazer parte de igreja evangélica nenhuma, nem participar de religião nenhuma, se você não procurar ter um novo nascimento em Jesus Cristo. No livro de João, a Bíblia diz assim: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Credes em Deus e creiam também em Jesus. Mas as pessoas estão creem em Deus, mas não querem saber de Jesus. Creem em Deus, mas querem na Aparecida. Creem em Deus, mas quer no Padre Cícero. Creem em Deus, mas quer na Maria. Creem em Deus, mas quer nos ídolos feitos de barro. E a Bíblia diz que imagem de escultura é maldição. Você vai acreditar na Bíblia? Você vai acreditar no Evangelho de Jesus ou vai acreditar na Igreja Católica? Uma igreja assassina que na Idade Média fazia fogueira com os cristãos. Você sabia disso? A Igreja Católica Apostólica Romana, na época da Idade Média, mandou queimar os montes, as Bíblias sagradas. Mandava matar famílias inteiras na época da Inquisição, porque ela se achava a igreja dona da verdade. Mas religião nenhuma é dona da verdade. A verdade não é da igreja evangélica, a verdade não é do espiritismo, a verdade não é do catolicismo, a verdade é Jesus.
É bom esta geração entender que o juízo vai vir. É bom esta geração entender que o castigo de Deus vai vir sobre essa terra. Você acha que Deus está satisfeito com esta geração? Você acha que Deus está satisfeito com essas igrejas evangélicas que andam por aí? Você acha que Deus está satisfeito com o que estão fazendo com a palavra de Deus? Haverá uma sentença, e haverá uma punição, haverá castigo. A Bíblia diz que existia duas cidades por nome de Sodoma e Gomorra. Do menor até o maior, todo mundo era gay nas cidades de Sodoma e Gomorra. E Deus disse assim: Abraão, eu vou destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, porque lá é muito gay que tem lá. Abraão, são homens que só querem saber de pornografia, de sexualidade. Eu vou mandar fogo do céu, Abraão, e vou destruir aquelas cidades. Deus mandou um aviso. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, fogo e enxofre, e todos morreram, viraram carvão. Esse é um Deus de amor que antes de aplicar a sentença, Ele avisa. A geração antiga, a geração de Noé, foi outra geração que Deus avisou. Deus chegou para Noé e disse: Noé, eu me arrependo de ter feito ser humano, Noé. Eu me arrependi de ter feito homem, Noé. E Deus disse: eu vou destruir a geração inteira. Todos, criança, homens, jovens, todos. Vocês estão acostumados a ouvir falar de um Deus que é apenas amor. Você sabe quem é o amor de Deus? O amor de Deus é Jesus. Quando o homem rejeita Jesus, ele está rejeitando o amor de Deus e está assumindo um compromisso, está assumindo a responsabilidade da sua própria perdição. Deus disse: Noé, construa uma arca. Noé, construa uma arca, porque eu vou mandar 40 dias e 40 noites de chuva. Choveu só umas noites aqui, né? Choveu só um dia aqui, ó, inundou isso aqui de água. As cidades por aí, aqui em Alagoas, muitas delas foram inundadas só por causa de um pouquinho de chuva que veio. Imagine 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. Deus que mandou, Deus que sentenciou. Mas as pessoas riam. As pessoas queriam saber de cachaça. As pessoas queriam saber de andar com as novinhas. As pessoas queriam saber de futebol do diabo. Porque a Bíblia diz que todo tipo de idolatria é abominação e é pecado. Ídolos de imagem, ídolos de gesso, ídolos de madeira, ídolos do futebol, ídolos da política, tudo maldição. Deus disse: Noé, construa a arca que eu vou acabar com isso aí tudo. Vou acabar. Porque existe limite para tudo e o tempo está acabando. Breve Jesus voltará nas nuvens do céu.
E vai ser dia de muita alegria para quem estiver aguardando a volta do noivo. Mas vai ser dia de muita tristeza para aqueles que acham que já tem uma religião e está tudo bem. E está tudo certo. Não. Religião vai te levar para o inferno. Procura ler a palavra de Deus e entender. E seguir ela com amor, com dedicação. Noé começou a construir a arca. Deus deu as medidas para Noé. Deus disse: constrói a arca, Noé. E Noé começou a pegar o martelo, o serrote, a serra, e começou a construir a arca. E começou a construir a arca. Construindo a arca e pregando a palavra de Deus. Construindo a arca e anunciando o que Deus tinha mandado ele falar. Porque tem muitas pessoas que querem apenas ser mensageiro, mas não quer preparar a sua vida, a sua arca. Glória a Deus. Noé começava a pregar e a dizer: olha, entrem na arca, entrem na arca, porque Deus vai mandar chuva e vai destruir isso aqui. Sabe o que as pessoas diziam? Eu quero é curtir. Sabe o que as pessoas diziam? Que nada, eu quero é curtir. Ah, eu já tenho religião, eu já tenho a minha religião. Hoje eu sou da Assembleia, hoje eu sou da Batista, hoje eu sou da Quadrangular, hoje eu sou da Deus e Amor, hoje eu sou da Universal, hoje eu sou da Católica. Pouco isso importa para Deus. Deus não mandou ninguém saindo construindo templos de pedra por aí. Deus não mandou ninguém botar título nas placas das suas denominações. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem o Pai em Espírito e em verdade. A Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós. Ou seria para habitar se o homem permitisse. Noé começou a pregar, ia dizer: olha, Deus vai mandar chuva. Entrem na arca, para vocês não perecerem. Entrem na arca. Sabe o que aconteceu? Riam da cara de Noé. Diziam: esse velho está doido. Como é que pode uma pessoa fazer uma arca desse tamanho? Que vai chover que nada. E riam, e zombavam. Mas um dia Deus disse para Noé: Noé, fecha a porta, Noé. Noé, fecha a porta e entra na arca. Acabou. E a Guerra Mundial? Onde é? A Guerra Mundial? Não conheço não. Eu sou do sul. Não sei. Pergunta a rodoviária ali, melhor. Glória a Deus. E o tempo acabou. E Deus começou a mandar chuva. Deus mandou a mandar chuva. E começou a chover. E as pessoas diziam: Noé, agora eu acredito, Noé. Noé, agora eu acredito. Abre a porta da arca, Noé, que eu quero entrar. Quando estiver no inferno, meu filho, não tem jeito mais não. Então Jesus, ele te ama, mas ele não vai passar a mão na sua cabecinha até a hora que você quiser, não. É o homem que precisa de Deus, e não Deus que precisa do homem. Está escrito: todas as almas são minhas. A alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha, mas a alma que pecar, esta morrerá. Estará separada de Deus para todo sempre. Louvado seja Deus. Você acha que você vai viver quantos anos? Quantos anos você acha que você vai viver?
200 anos? Mesmo se você vivesse 200 anos, isso não é nada comparado com a eternidade. Foi por isso que Jesus deu sua vida na cruz do Calvário. Foi por isso que Jesus deu a sua vida. Não foi para servir de palhaço. Não foi para servir de novela da Record. Não foi para servir de espetáculo da Igreja Católica. Houve ali um sacrifício na cruz. Então eu quero dizer para você, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus quando seriam o fim de todas as coisas. Os discípulos, juntamente com Jesus, foram para o templo dos judeus na época da lei. E os discípulos do templo dos judeus começaram a dizer: olha, Jesus, que templo bonito. Olha a estrutura desse templo, Jesus. Olha a estrutura desse templo, Jesus. Olha a coluna desses templos. Que templo bonito, Jesus. Sabe o que é que Jesus disse? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Destruam esse templo, que em 3 dias eu construirei um templo. Para vocês saberem o que é de fato é um templo. O templo é o corpo do homem. Quantas pessoas estão iludidas pelo tamanho do templo? Quantas pessoas estão iludidas pelo tamanho da religião? Porque a denominação é mundial, é internacional. Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas compromissadas em obedecer seu santo evangelho. E os discípulos ficaram preocupados quando queriam destruir aquilo tudo, quando seria o fim de tudo. Mas esta geração não está preocupada com a salvação. Esta geração não está preocupada com o que vai acontecer após a morte. Não está. Porque Satanás tem cegado o entendimento das pessoas e tampado o ouvido delas para que elas não ouçam, não entendam. Estão preocupados em uma faculdade, estão preocupados apenas em uma graduação, em uma pós-graduação, em um doutorado, em um mestrado, em ter um carro novo, em ser próspero, em ter um belo apartamento, em morar em um condomínio, em projetar um futuro brilhante, material para o seu filho, para a sua filha. Mas estão esquecendo da coisa mais importante que existe na terra, que é a sua vida espiritual. Porque a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Vai passar religião, vai passar política, vai passar tudo, mas o que está escrito vai se cumprir. É Deus quem disse, não é o padre quem disse, não é o pastor quem disse. É Deus quem disse. Porque está escrito: no princípio era o verbo. João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. Jesus começou a dizer para os discípulos: olha, sabe quando é que vai começar o fim? Quando vocês verem filho contra pai, pai contra filho,
nação contra nação. Quando vocês verem religião contra religião, é reino contra reino. Pestes, fomes, terremotos, maremotos, e o amor de muitos no zero, esfriando. Saiba de uma coisa, que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores, pandemias, doenças, fome. Está apenas começando. Está apenas começando. A Bíblia diz no livro de Romanos, a Bíblia diz: portanto, a ira de Deus se manifesta sobre os homens por causa dos seus pecados. Portanto, mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram mais a criatura do que o Criador. Não é assim que fazem? Estão adorando uma criatura mais do que o Criador. Que criatura é essa? Um oleiro, um artesão, pega o gesso, pega o barro, pega a madeira e faz uma imagem da Maria e vendem. E as pessoas acendem uma vela para Maria e diz: rogai por nós, Maria. Estão adorando a criatura. E por isso a ira de Deus está sendo derramada. Está sendo derramada. A ciência iria se multiplicar, Jesus falou. Jesus disse que a ciência e a tecnologia iriam se multiplicar. A Bíblia diz no livro de Levíticos, a Bíblia diz assim: não se deitarás mulher como se fosse homem, porque a abominação é ao Senhor teu Deus. Livro de Levítico, a Bíblia diz: não te deitarás homem com homem, como se fosse mulher, porque a abominação é ao Senhor teu Deus. Mas a Bíblia diz que os homens procuraram muitos caminhos. Os homens procuraram muitos caminhos. O caminho do diabo. Porque Jesus disse que a porta larga, que o caminho largo, muitos vão. É uma multidão muito grande que vai pela porta larga, pelo caminho largo. No caminho largo você pode tomar cerveja, você pode tomar cachaça, você pode fumar maconha. No caminho largo você pode ir para o cabaré. No caminho largo você pode fazer o que você quiser. No caminho largo você pode trair sua esposa, seu esposo. Mas no caminho estreito, que é o caminho de Jesus, você é escravo do Senhor Jesus. Quer ser escravo de Jesus ou quer ser escravo do diabo? O diabo tem escravizado um monte de gente. Escraviza no futebol, escraviza na religião, escraviza na bebida. Mas a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que a pessoa conhece a verdade? Como é que o homem conhece a verdade? É assistindo novela? É indo para o estádio de futebol? É indo para o mar? O homem conhece a verdade lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus. Aleluia! O tempo está acabando.
Enquanto é tempo, entrega a tua vida para Jesus. Aceita Jesus hoje. E quando nós dizemos assim, quando nós dizemos aceita Jesus, a primeira coisa que as pessoas pensam e dizem é: eu não quero ser evangélico, eu não quero fazer parte de nenhuma religião. Aceitar Jesus não é ser evangélico. Aceitar Jesus não é participar de uma igreja evangélica. Você não depende de igreja evangélica para servir a Jesus. O homem não precisa, não depende de religião para ter comunhão com Deus. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa crer e obedecer o que Jesus ensinou, porque nós somos templo do Espírito Santo. É por isso que nós queremos dizer para você hoje, Jesus disse assim: apenas R$56. Ação postura 20 quilos por apenas R$53. Ação raça dog. Jesus disse assim: por apenas R$80. aquele que não deixar pai, Ação raça aquele que não deixar mãe, fígado. aquele que não deixar irmão, 5 quilos por amor de mim, não é digno de mim. Jesus disse: aquele que não for capaz de perder a sua própria vida por amor de mim, não me merece. Você hoje é capaz de deixar esse maldito futebol por Jesus? Você é capaz hoje de deixar esse cigarro de maconha por Jesus? Você é capaz de deixar as coisas do mundo por Jesus hoje? Hoje, Jesus disse assim: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é deixar de praticar o que ele mais gosta, mas que não está de acordo com o Evangelho. Por amor de Cristo Jesus, o tempo está acabando. O tempo está acabando. Adianta a riqueza e a muito. Solta aí, pode soltar. Vai cantar esse. Glória a Deus. Breve Jesus voltará às nuvens do céu. Te prepara enquanto é tempo. Deus não tem religião. Segue o Evangelho de Jesus. Não siga padre, não siga pastor, não siga religião. Leia a Bíblia e siga a Bíblia. Porque Jesus disse que nos últimos dias iriam fazer da palavra de Deus negócio. Vem, Pedro. Solta, solta. Solta, pra ver como é que tá. Solta pra ver como é que tá. Aumenta aí no máximo, no máximo. Parede de água formada no mar. Israel marchando, atravessa
destruir. Já até pensou como vai agir? Voa maciladas pra ele cair. Já chamou o inferno pra tua vida destruir. É incomodado com tua unção, tenta destruir a tua comunhão. Quer de todo jeito tua vida tirar. Pensam que és órfão e em ti podem tocar. Estão festejando e comemorando vitória. Se exaltam e diz quem é o bam 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 agora. Mas o mar da tua vida hoje vai abrir. Você vai passar sem se molhar. Eles vão tentar, mas vão cair. Não tem pam 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 que Deus não possa derrotar. Pra livrar o crente constrói PR no mar. E se não quiser abrir o mar tem outro jeito. Chama o crente pra passear sobre o mar vermelho. Não mexe com o crente, é melhor deixar quieto. Pois quem vai na frente é o Senhor dos Exércitos. Quis fazer história, então vem pro lado de cá. Vem pro povo que é campeão e que só sabe o que é ganhar. Quem quiser que tente mexer com o crente vai perder seu tempo. Mexer com a gente, nosso povo é forte, tenta ter na prova e até lutando nunca deixa de dar glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Lutando dando glória, a igreja vai vencendo e fazendo história, fazendo história. Ele provou a dor, pois a quem tanto amou com um beijo lhe traiu. Foi escofeteado, cuspido e humilhado como um servil. E o seu julgamento escolheram matá-lo em solta Barrabás. Condenado por pregar a vida, suas feridas sararam as minhas, como ovelha o matador foi. Coroa de espinhos, sua cabeça furaram, batendo com caniço, a Jesus torturavam. Mas a boca do meu Jesus mandaram açoitá-lo. Jesus tomou a cruz, a multidão gritava e algumas mulheres de tristeza choravam. A cruz era pesada, tão grande a aflição, e pra lhe ajudar constrangeram Simão. Chegando ao Calvário, o meu mestre deitaram, e sobre o madeiro seus pés e mãos pregaram. E ao sentir os pregos de pé na cruz puseram o meu Jesus amado. Zombavam, humilhavam, escarneciam, lhe falavam: salvasse a tantos, mas agora a ti mesmo não podes salvar. Se esqueceram de um detalhe, é que desde a eternidade tudo estava traçado, por Deus determinado. Meu Jesus é a semente que pisara na serpente, a cabeça do diabo. E na hora ele clamou dizendo: Pai, está consumado. E ali rendeu o seu espírito, e o véu do santuário se arcou de alto a baixo.
envia o Filho de Deus. Ardia a tristeza, sem consolação, pois mataram o mestre, sem dó nem compaixão. José de Arimateia foi sepultar Jesus. Maria lamentava a perca lá na cruz. Uma pedra pesada, soldados a guardar, pensavam que podiam meu Jesus segurar. E ao terceiro dia, Madalena e Maria foram lá na cova, mas a cena que vira logo as apavora, o túmulo vazio e a pedra no chão. E o homem de branco, sentado sobre a pedra, elas avistaram, e com autoridade ele lhe falaram: por que tu buscas vida entre os mortos? Ele não está mais aqui, a tumba está vazia. Jesus já ressuscitou. A fúria de Caifás não lhe parou, e os votos de Barrabás não lhe parou. A coroa de espiões, os açoites no caminho também não o segurou. Os cravos no pé e na mão não lhe parou, nem a pedra nem a cruz o segurou. Até a morte foi vencida, e na cruz está escrito que Jesus ressuscitou. Ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. O meu Jesus ressuscitou. Ele tomou a chave da morte do inferno, quebrou os aguilhões e hoje ressurrego. Sua tumba vazia ao mundo anuncia que Jesus ressuscitou. Sua tumba vazia ao mundo anuncia que Jesus ressuscitou. Prega mais um pouquinho aqui enquanto o rapaz. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma manhã para anunciar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Se você não crê, a Bíblia diz que já está condenado. A salvação é para quem crê. Não se pode crer apenas numa parte da Bíblia. Não se pode crer apenas no que lhe favorece. Porque as pessoas não querem seguir Jesus. As pessoas querem seguir Maria. As pessoas querem seguir Padre Cícero. As pessoas querem seguir Aparecida. Querem seguir as invenções do diabo. Mas não querem seguir a Bíblia. Não querem seguir